técnico do Amazonas. Só boa tarde a todos. A representação do Amazonas Futebol Clube na tarde desta terça-feira, que já inicia a preparação para o confronto diante do Botafogo da Paraíba no próximo sábado, na Arena da Amazônia, às 17 horas. O entrevistado de hoje é o técnico Luizinho Vieira. Podem começar. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vitória, né, fora de casa, agora trazendo para dentro de casa um jogo tão importante no Amazonas. O senhor que vai para o seu quarto jogo ainda com a equipe do Amazonas, mas que praticamente compactou a equipe para chegar nessa decisão. É uma trajetória diferente, né, da normalidade. Arrancar com 2 derrotas sempre é ruim, gera uma expectativa altamente negativa em cima principalmente da primeira fase, que foi terminou na terceira colocação, né? O que eu coloquei para o grupo nesses 3 jogos aí, em 3 semanas, foi justamente a oportunidade de poder recuperar dentro de uma ideia de jogo. E eu estou muito satisfeito com isso, porque houve uma assimilação muito boa dos conceitos, e inclusive até no intervalo do jogo foi um ponto que eu bati muito. Apesar do resultado de empate no intervalo, mas vi ali a condição de a gente poder construir melhor o jogo, e fui o chato da história, de cobrar isso mais, para a gente poder ser mais envolvente ainda nas de ser mais agressivo, e assim foi feito. E para um grupo que deu essa resposta em 3 semanas, com um jogo na arena e 2 jogos difíceis fora, a gente tem que tirar o chapéu, dar mérito ao grupo. Claro que a ideia é importante, mas a execução deles foi fundamental para a gente poder chegar nesse momento agora e procurar e planejar bem a última semana, antes de sábado, com muita qualidade, sem excessos, até na carga de treinamento, para a gente poder chegar no jogo mais importante da história do clube, pronto, preparado e descansado para poder fazer um grande jogo. Não é nenhum erro falar sobre o papel que o Sassá tem nessa equipe. Na ausência dele, nesse modelo de jogo do senhor aí, como é que o Amazonas fica para essa partida? O Sassá, ele é uma peça fundamental. Para mim é o melhor jogador da competição. E os números dele, né, dentro da artilharia e tal, mas ele é uma peça fundamental no contexto do jogo, na sua liderança. Tem alguns líderes aí, o PH, o Sassá, o Patrick, o Edson, o Marcão, são jogadores, o Jackson, são jogadores importantes nesse contexto. O que eu, até no primeiro dia de contato com os atletas, até coloquei isso para eles, que o titular do time, ele é o modelo, e que dentro disso a gente encaixaria as peças no que eu imaginava, para a gente poder fortalecer esse modelo. A gente perde um grande jogador, mas ele está entrando nessa função. Ele até teve um problema, uma pancada no último jogo, mas de antemão, se ele tiver em condições clínicas, é ele que vai repor a função, até porque a característica ela é muito próxima, né? E o modelo de jogo ele está em primeiro lugar, então ele vai se estabelecer ao longo da semana, né? O Luan também é um atleta importante, já mostrou que tem muita qualidade, é goleador também, e vai suprir à altura o capitão. Luizinho, o que você analisa com essa mobilização da cidade, os ingressos praticamente esgotados, não tem mais na internet, não tem nos pontos físicos, só na arena, e há uma grande fila. Isso mostra o que para você, já que dizem que no Amazonas não tem futebol? Tem muito futebol. Não é à toa que a gente chega nessa condição agora, né, de até mesmo com um empate, a gente avançar a final da competição. Isso é mérito de todo o desenrolar da Série C. Não é só no quadrangular. O Amazonas mostrou a sua força também na primeira fase, soube administrar a primeira fase. Um campeonato difícil, um campeonato muito equilibrado. Foi assim ao longo de todo o ano.
E essa força que vem da arquibancada, a gente enfrentou agora, lá contra o Paysandu. Uma festa muito bacana, de um torcedor apaixonado pelo seu clube. E agora é a nossa vez. Não pode sobrar nenhum ingresso, pela importância do jogo. É um jogo histórico como foi esse, fora de casa. Eu até vi algumas imagens hoje do nosso torcedor no telão assistindo o jogo, com charanga e tal. Agora não, agora é a nossa vez de invadir a arena, casa cheia, e que essa energia que o torcedor vai colocar na arquibancada para nos contagiar, até porque o grupo merece, né? O time está correndo muito, está jogando um futebol ofensivo, que vem funcionando bem, e eu não tenho dúvidas que essa sinergia do time com o torcedor vai criar um fator mais positivo ainda para a gente vencer o jogo. Professor, na semana passada... Só para perguntar um negócio. O condicionamento físico tem sido um fator muito importante na questão tática e na questão do conjunto. Como manter com esse calorão que está acontecendo na nossa cidade? Cara, isso é uma pergunta boa. A gente, os 3 jogos a gente fez a pressão alta, né? Marcou o adversário em cima, e procura trabalhar dentro de uma metragem. E essa é uma pergunta inteligente, porque esse é o desafio. Se o adversário tiver num momento melhor do que você, ele vai te tirar, vai te jogar para trás, e você vai ter que trabalhar em outra metragem. Então, é um desafio também da ideia central do jogo, que passa pela parte física, mas passa pela coragem dos atletas de executar, em 2 jogos pelo menos a gente fez a marcação no campo do adversário, roubou a bola, transitou e fez o gol. E principalmente com os volantes, que geralmente num contexto normal você vai descer o seu time e vai esperar o adversário vir, né? O nosso time, ele não quer esperar, ele quer propor jogo, quer se colocar numa condição diferente. E dentro disso, da parte física também, o time está muito bem. Está muito bem dentro de um contexto tático, com as ideias funcionando bem, e principalmente a oportunidade que a gente tem de poder avançar na carreira de todos, inclusive da imprensa, ela é única e a gente não pode desperdiçar. Por isso que o torcedor, ele é importante. Vocês são importantes agora ao longo da semana para convocar o torcedor, para criar um fator altamente positivo para que a gente consiga no sábado, além de fazer um grande jogo, vencer e comemorar juntos o acesso. Dependendo do resultado, o Amazonas pode chegar em primeiro, né, no seu grupo. O técnico Luizinho fica para a próxima temporada? Cara, eu tenho um pré-contrato assinado com Confiança já. Tá? Venho aqui e eu não esperava, eu falei isso, até não imaginava que o telefone tocasse em relação a uma proposta exclusivamente da Série C. Né? Agora, é um momento importante, não tive nenhum tipo de conversa em cima disso. Vamos focar justamente no resultado final, né? que é bom para todo mundo, inclusive a sequência da carreira de todos. Mas para isso, com calma, com equilíbrio, depois a gente vai ver o que pode se desenhar. Mas o meu pensamento é único, é planejar bem a semana e no sábado a gente possa comemorar o acesso. Professor, o senhor falou no planejamento da semana, a semana anterior, antes do jogo do Paysandu, o senhor disse que era a semana de treinos mais importante do time. Só que a gente está agora diante do que pode ser o jogo mais importante da história do clube, que foi fundado em 2019. Como preparar os atletas para essa partida, aspecto mental, aspecto tático? O que o senhor tem pensado em relação a blindar os jogadores de uma eventual ansiedade para um jogo dessa magnitude? A evolução da equipe dentro do plano tático, ela é evidente, né? Uma das coisas que a gente, no primeiro contato, e é normal, né? Porque a primeira fase você fica na 3ª colocação no geral. E na segunda etapa você arranca no momento mais importante com 2 derrotas. É normal que do contexto emocional você vai se abater, né? E a gente encontrou um grupo que você olha para o lado e tem uma desconfiança em cima da sequência, né? E agora é o contrário. A festa do torcedor que o Paysandu ele criou é muito parecido com a nossa agora.
Então passa por isso também do contexto emocional, né, de entender, e cabe a nós da comissão identificar isso, né? A gente deu um passo gigantesco pelo acesso, mas a gente não alcançou, né? Falta finalizar, falta trabalhar bem a semana, falta entender o adversário, entender como que a gente vai jogar, como que vai marcar, e esse contexto foi como eu falei antes, sem excessos, né? Inclusive imaginar que já subiu, não, tem que trabalhar. O jogo não é mais 90 minutos, são 100 minutos bem trabalhadinhos para a gente poder acessar a Série B. Professor, o Amazonas veio aí, ele vem na verdade de uma oscilação. Como que é para o senhor, desde quando o senhor assumiu o time, o Amazonas vem marcando em todos os jogos? Como o senhor se sente em relação a isso? Eu fico contente porque isso demonstra que as ideias casaram, né? Eu cheguei aqui com uma ideia, até no voo, eu vinha conversando com o Xande, que é o meu auxiliar, algumas ideias que a gente tinha já de ver alguns jogos do Amazonas. Primeiro contato com o Ibson, para a gente entender melhor. Com o Ângelo foi fundamental também, para ter uma leitura. Como eu falei, se eu tenho uma boa ideia e ela funciona, preciso ter um bom casamento das peças, né? E, entre aspas, foi fácil identificar isso e estabelecer um bom planejamento, porque a gente tem uma ideia central de jogo de início, algumas ideias para poder ao longo do jogo se equiparar melhor ao adversário, até de um plano tático um pouquinho diferente, como a gente fez agora contra o Paysandu. Enfim, a comissão está atenta a esses detalhes, para não acontecer nenhum tipo de surpresa no momento mais importante agora. A gente se encaixar logo no jogo decisivo e dentro dessa leitura, se o jogo pedir um futebol ofensivo, a gente vai fazer. Se pedir em algum momento que a gente tem que ter uma sustentação defensiva, a gente também vai fazer. E mais do que isso, a gente vai fazer ao longo da semana, vai se preparar para esses momentos, para a gente ter a leitura do jogo 100%, né? Porque a motivação vai estar num pico que possa nos conduzir. Então, bem motivado e bem planejado ao longo do jogo, eu não tenho dúvidas que a gente faz mais um jogo eficiente, né, competitivo, e partindo desses pilares, a vitória fica um pouco mais próxima. O adversário, você conhece o que do adversário que tem para jogar no sábado? Eu fiz um jogo contra o Botafogo, lá em João Pessoa, pela confiança, a gente venceu 3-2. É um time que tem qualidade, senão não chegaria à classificação. Ele começou com uma vitória, mas depois, ao longo dos jogos, não conseguiu reverter uma situação. E é um contexto totalmente diferente. É um time que vem aqui já sem inspirações em relação ao acesso, e o nosso time chegando no maior objetivo do clube da história, né? Então, tá equilibrado, frio, calculista no jogo, para a gente poder fazer mais uma grande partida. Para a gente crescer nessa evolução, qual a receita do gol para conseguir 3 vitórias seguidas desde quando o senhor chegou? O time vinha uma derrota e um ânimo também. Cara, assim, a ideia de jogo, o comprometimento das peças, né? Até porque para a carreira de todos, para o Sassá, que é mais experiente, mas para os garotos, ele é muito importante você colocar um carimbo de um acesso no currículo, né? Então, coloquei isso para os atletas, falei para eles que tinha uma ideia de jogo que te levava a brigar pelos jogos e que eles precisariam comprar essa ideia, porque no dia a dia, nos treinamentos, vai ficar mais evidente a evolução em cima da ideia. Foi o que aconteceu, né? Claro que a primeira vitória ela é importante, porque ela te dá certeza absoluta, né, que funciona. Dá o ânimo. Mas eu tenho que enaltecer o trabalho deles em cima disso. E como eu falei, né, eu gosto muito disso, eu tenho que ser o chato da história agora. A gente está num bom limiar, a gente não pode descer.
se manter o bom futebol, o nível de competição, a gente chega no objetivo, né? E um pouquinho mais a gente chega na final da competição. Obrigado, professor.